Boa noite, pessoal. Meu nome é Edwin Pereira, eu sou professor de matemática da fase 8 da Escola Municipal Gilson Silva. Vamos começar tratando sobre o material que nós recebemos, o caderno de atividades? Então, nesse segundo bimestre, a gente vai começar falando em matemática sobre os números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R, que inclui os números naturais, que são representados pela letra N, e esses números naturais são os primeiros números que foram criados. Quando começaram a contar as coisas, viram a necessidade de haver um símbolo que correspondesse às quantidades. Criaram o 1 para representar a unidade, o 2 para representar 2 unidades e assim sucessivamente. Depois viram a necessidade de representar a quantidade nula, a quantidade que não havia o que contar, que foi o zero. Então, os números naturais, pela maioria dos matemáticos, são considerados o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente, sempre adicionando 1. Ou seja, você sempre vai poder adicionar 1 para o último número que você pensar. Então, os números têm essa ideia de infinidade, de infinito. Os números naturais são infinitos, pois eles não param de crescer. Já os números inteiros, representados pela letra Z, são os mesmos números naturais, porém com outros números que indicam de sentido inverso aos que já temos. Se os números aumentam do zero em diante, antecedendo vai ter sempre um antes. Então a gente vai ter os números negativos. Vai ser o reflexo dos que estão à direita serão os da esquerda. Vai ser o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim sucessivamente. Sempre podendo haver um a menos. Então, esse conjunto ele é tanto infinito para quando vai aumentando a unidade e tanto infinito para quando vai diminuindo a unidade. Só que esses números são inteiros. Há divisões, por exemplo, que não são exatas. Esses números que são resultados dessas divisões são os números finitos, que no caso tem fim, ou infinitos que ficam se repetindo, que repetem numerais, que nós dizemos até que são as dízimas periódicas. Esses números não são inteiros, então foi necessário criar o conjunto dos números racionais representados pela letra Q maiúscula. Não é possível numerá-los, porque eles são infinitos conforme aumenta, infinitos conforme diminui, e entre dois números inteiros há infinitos números. Então é uma infinidade de infinitos. Demos aí 3 exemplos: meio, 3 quartos e menos 5 quartos. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. E quando ela for decimal infinita e não periódica? Beleza. Periódica significa que repete uma combinação de numerais, que é chamado de período, por isso é periódica. E quando ela é decimal infinita e não periódica, são os números irracionais. Esses números não conseguem se fazer esses números através de uma divisão. Normalmente a gente coloca números assim com nomes especiais, porque foram descobertos de alguma maneira, que tem que ser feita um estudo sobre como foram descobertos, ou através de raiz quadrada não exata, por exemplo. Toda raiz quadrada não exata admite um número irracional. Então temos como exemplo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, 3, 14, 15 e 92, 3 inteiros, 14, 15 e 92, é a forma decimal do número conhecido como π. Ele foi descoberto fazendo cálculos de medida com círculos e circunferências. Mais para frente a gente vai ver mais sobre ele. Para representar a união dos conjuntos, utiliza-se a representação. Essa representação aqui. Cada círculo desse representa todos os números do conjunto. Só que nessa imagem eu não concordo muito com ela, então prefiro dar uma explicação com outra imagem para vocês. Aqui nós temos os números naturais. Demos como exemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Maior do que os naturais, que inclusive tem os naturais, são os inteiros, que vai ter o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e vai ter os números negativos, que demos como exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Maior do que os inteiros são os racionais, que eles também têm os inteiros, portanto eles também têm os naturais. Então, além dos números que nós já demos como exemplo, tem os números que não dão frações, ou melhor, que são frações que não dão números inteiros, como por exemplo, meio, 3 quartos e menos 5 quartos. Mas os números que não são racionais não pode ter uma parte dentro dos racionais, tem que ser uma parte fora dela. São os números irracionais, que nós demos como exemplo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7 e 3,141592 reticências. Esse número é infinito e não repete. Para não ficar escrevendo esse número assim sempre, foi criado um nome para ele. É esse símbolozinho aqui, essa letra é grega, que se chama π. Então, o símbolo π é igual a 3,141592. Então, ao invés de escrever esse número, às vezes a gente utiliza o símbolo, tá? Então, a gente sabe que esse é o valor dele. Mas se eu juntar os racionais e os irracionais, eu formo um conjunto que pode ser qualquer um desses números. É o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Sendo assim, encerro por hoje a nossa aula e a gente fica até a próxima aula. Façam as atividades da apostila. Na página 7 tem o exercício 1 e o 2, e na página 8 tem o exercício 3 e o exercício 4. Até a próxima, galera!